Quanto custou no Brasil o valor de 46 ações judiciais de pessoas que precisam do tratamento para atrofia muscular espinhal? Quanto o judiciário determinou de pagamento para 46 ações judiciais? Com o valor dessas 46 ações judiciais, quanto poderia tratar e cuidar de bebês nascidos com a mesma doença? Qual é o custo Brasil pela demora em diagnósticos? Qual é o custo Brasil para as famílias que buscam ter qualidade de vida para os seus filhos e não encontram no SUS, não encontram nas políticas públicas o amparo e precisam ir ao judiciário? Quanto tudo isso custa? Você tem ideia disso, não? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da notícia, ao canal da informação. Na noite de hoje vamos tratar de mais um assunto muito polêmico. Quanto custa no Brasil a vida de uma pessoa? O que essas pessoas precisam fazer para ter sequer uma medicação ou um tratamento? Eu sou Abrão Dib, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, cabelos escuros, lisos, ficando grisalhos, penteados para trás, ao fundo um painel branco. Eu visto uma camisa de gola polo azul, no meu peito, do lado direito, bem acima, a logomarca do Diário PCD Informações e Notícias, e do lado esquerdo, o ícone criado em 2013 para o Centro de Acessibilidade da ONU, para identificar todos os tipos de deficiência e acessibilidade, que é a logomarca utilizada pela ANA-PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Pessoal, mais um assunto polêmico, mais um assunto em que nós não vamos deixar escondido debaixo do tapete, mais um assunto em que nós queremos que você tenha ideia de quanto custa no Brasil o descaso em políticas públicas para dar qualidade de vida, para dar vida para as pessoas com deficiência, pessoas com autismo, pessoas que enfrentam tantas doenças raras, ultras raras. Como é que isso tem envolvimento direto no judiciário? Como é que os planos de saúde têm feito para negar tudo isso? Um tema bastante interessante. Nós temos convidadas para debater tudo isso na noite de hoje. Mas antes eu quero que você saiba que nós temos grandes parceiros aqui no Diário PCT para oferecer a você oportunidades. É isso mesmo, oportunidade de ter um carro 0 quilômetro, um Honda 0 quilômetro, para você ter segurança e para a sua família ter segurança. Eu estive no Grupo Aversa, e você vai conhecer aquilo que o Grupo Aversa, em 7 cidades do interior de São Paulo, oferece para você. E se você estiver no interior de São Paulo, na região de São José do Rio Preto, vai tirar sua CNH, vai renovar a CNH, quer isenção de IPI, ICMS, IPVA, rodízio. Nós temos uma grande parceira, a Lisandra Oliveira. E se você precisa de acessibilidade de verdade na sua casa, retirar aquela rampa, aquela escada que impede a sua mobilidade, elevadores para casa. Traz para a gente a Honda Aversa, a Lisandra Oliveira e elevadores para casa, e eu já volto com as nossas entrevistadas na noite de hoje para falar sobre custos Brasil. Quanto custa uma vida? Ou vivemos no mundo da fantasia? Fica ligado, eu já volto. Um caminhão de Honda, é isso mesmo, um caminhão de ofertas para você que quer ter o seu Honda 0 km na garagem ainda em 2026, aproveitando as isenções de IPI, ICMS e também buscando a isenção do IPVA. O Grupo Aversa, em 7 cidades do interior de São Paulo, oferece para você todos os modelos da Honda, uma super avaliação no seu seminovo e ainda, um atendimento especializado nas 7 lojas. É só você conferir Honda Aversa e você. O Grupo Aversa levando para você tudo aquilo que você precisa para ter um Honda 0 km na sua garagem. Vem para cá, aqui tem um caminhão de Honda no Grupo Aversa.
No escritório da Lisandra Oliveira, acreditamos que todos merecem mobilidade, autonomia e dignidade. É por isso que trabalhamos todos os dias para transformar o processo de isenção em algo simples, seguro e acessível, para que você, pessoa com deficiência, conquiste seu carro 0 km com tranquilidade e economia. Aqui, confiança não é promessa, é experiência. São anos de atuação, milhares de histórias atendidas e uma equipe preparada para te acompanhar passo a passo, desde a documentação até a aprovação final das isenções. Nosso compromisso é facilitar sua vida, mostrar caminhos, abrir portas e garantir que cada direito seu seja respeitado. Seja para conquistar mais independência, facilitar sua rotina ou dar o próximo passo rumo à liberdade, estamos aqui por você. Venha conhecer nossos serviços e descubra como podemos caminhar juntos nessa jornada. No escritório da Lisandra Oliveira, cada cliente é tratado com atenção, carinho e profissionalismo, porque para nós, você é protagonista da sua própria história. A sua nova fase começa agora, e nós estaremos ao seu lado em cada quilômetro desse caminho. Sua casa, sua empresa, seu local de trabalho, todos os locais podem ter acessibilidade. Escada não é mais empecilho, rampas não é mais empecilho, porque você pode ter elevador na sua casa, elevador em qualquer lugar, tecnologia de ponta, crédito, acessibilidade, você pode comprar de forma parcelada de qualquer parte do Brasil, elevador para casa, tudo isso com a mais forte tecnologia do mercado brasileiro para quem precisa de ter acessibilidade em casa. É isso mesmo, www.elevadoresparaCasa.com.br 11 94937 0040. Eu disse elevadores para casa aqui no Diário PCD. Bom, a todos do Diário PCD, como eu disse, para avaliar esse custo Brasil, não é? Quanto isso custa para as famílias brasileiras, quanto isso custa para o poder público, quanto isso custa em políticas públicas. Eu tenho duas convidadas aqui para debater esse assunto tão polêmico, num ano que ainda nem começou o ano judiciário, mas nós temos previsão de algo muito difícil nesse 2026. Quero dar boas-vindas à doutora Luciana Mussa, advogada, especialista em acesso à saúde, professora, palestrante, mestre em Direito Médico, vice-presidente da Comissão da OAB de Santo Amaro. Doutora Luciana, boa noite, seja muito bem-vinda ao Diário PCD, que alegria contar com você aqui no nosso canal, viu? Eu que agradeço o convite, Abraão, muito obrigada. A doutora Luciana é uma mulher de pele clara, pele morena, ela está com óculos de hastes douradas, lentes transparentes, cabelos longos abaixo do ombro. Ela veste uma camisa preta, uma camiseta preta e um colar branco, um colar de... Como é que eu identifico esse colar, doutora? Pérola. De pérola. Ah, legal. E quem também está com a gente, a doutora Letícia Lefebvre, grande amiga do Diário PCD, advogada, que tem uma atuação estratégica em direitos humanos, com foco principalmente em direitos da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, do terceiro setor, faz parte de importantes comissões da OAB e fundadora do grupo Crianças Especiais. Tudo bem, doutora? Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Abrão, muito obrigada pelo convite. Quer que eu faça minha audiodescrição? Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, eu tenho cabelo castanho na altura do ombro, eu estou com óculos de armação transparente e eu estou vestindo uma blusa cinza. Né? E muito obrigada por estarem conosco hoje aqui. Obrigada, Lu, né? E obrigada, Lu. Eu que agradeço. Legal. Pessoal, todos que... A nossa autodescrição é para que a pessoa com deficiência visual identifique quem é que está aqui na nossa transmissão. Aqui no YouTube, a opção do Closed Caption para a pessoa com deficiência auditiva transformar todo o nosso áudio em texto, é essa opção que nós oferecemos a todas as pessoas com deficiência. Bom, doutoras, eu abordava com vocês nos bastidores, não é? Algo que o Brasil não costuma discutir em grande escala, e muitos números ficam aí, às vezes, escondidos, né? Nos bastidores
do executivo, nos bastidores do judiciário. Eu fico imaginando, doutora Luciana, doutora Letícia, qual é o custo do Brasil pela demora em encontrar diagnósticos, em todos os sentidos. O diagnóstico do autismo, o diagnóstico da doença rara, da doença, da fibromialgia, do diabetes, enfim. Eu acho que a gente foi elencar aqui a demora do diagnóstico, a gente ficaria aqui um tempo só para falar a relação dessas doenças em que, como o Estado demora, e quando eu digo Estado, eu não quero ficar focado só no Sistema Único de Saúde, não. Quero dizer que a iniciativa privada, que o convênio médico também demora para ter um diagnóstico. Doutora Luciana, dá para ter uma dimensão de quanto isso custa, não só para o Estado, para o plano, o convênio médico, e quanto isso custa, principalmente, para as famílias brasileiras, a demora do diagnóstico correto e, depois do diagnóstico, o início do tratamento adequado, doutora Luciana? Com certeza custa muito, a gente não tem esses números, né? Mas a gente poderia fazer uma gestão de recursos muito mais eficaz. Quando você fala da demora do diagnóstico, que sem dúvida ela é muito importante, a gente precisa pensar também na demora do tratamento, porque nem sempre, e eu digo isso infelizmente, diagnosticar é a mesma coisa do que submeter aquele paciente a um tratamento eficaz. Né? E a gente vê muito isso nos casos de transtorno de neurodesenvolvimento. Por exemplo, que além de ter uma demora, falando mais, né, do Sistema Único de Saúde, do diagnóstico, a gente tem também uma dificuldade, né, de colocar aquela pessoa recém-diagnosticada a fazer um tratamento eficaz. E isso é muito importante na área de neurodesenvolvimento, porque hoje a evidência científica, né, aponta que tratamento mais eficaz, por exemplo, falando de autismo agora, seria um tratamento precoce. Por que um tratamento precoce? Porque quanto menor for aquela pessoa que se diagnosticou, ela tem uma janela de oportunidades. E isso vai possibilitar que ela seja mais funcional no futuro, que diminua com mais brevidade os seus prejuízos, e quanto melhor, né, quanto mais cedo ela for submetida a um tratamento eficaz, melhor ela vai se desenvolver, e melhor se desenvolvendo, sem dúvida, a gente vai economizar recursos, certo? E aí eu digo isso, no SUS isso fica muito evidente, porque em algumas regiões do país, para a gente ter uma consulta com um neurologista, por exemplo, demora quase 1 ano. E aí o prejuízo em relação a essa janela de oportunidades e a neuroplasticidade, ela acaba sendo gritante, né? Então, se faz necessário, sem dúvida, criar políticas públicas para conseguir atender essas pessoas de uma forma mais eficaz, de uma forma mais célere, para que elas consigam se desenvolver melhor e se submetam a um tratamento menor, menos impactante, né, com uma carga horária reduzida, né? E falando do setor de saúde privada, suplementar, na verdade, isso acontece bastante também, porque a gente percebe que as operadoras de plano de saúde, né, pelo trato que a gente tem no judiciário, a gente percebe que elas têm um objetivo não de tratar as pessoas que já alcançaram o seu diagnóstico, né? E sim, elas têm o objetivo de economizar recursos. E economizar recurso num curto prazo não significa, né, não aumentar esses recursos ao longo prazo, mas é uma conta que parece que não é feita, ou pelo menos ela não é interessante para as operadoras de plano de saúde, e acaba valendo aquela máxima para as famílias, como você estava falando, de quem pode mais chora menos. Né, em razão da fila de espera do SUS para ter um especialista, ou em razão da demora do judiciário para conseguir um tratamento efetivo dentro da saúde suplementar, quem acaba se beneficiando é aquela parcela da população, como até a doutora Letícia estava falando nos bastidores, aquela parcela da população que tem condições de sustentar essa dificuldade e partir para um tratamento privado, 100% privado, né, tem condições de investir um dinheiro até que consiga
esse tratamento ou parte dele seja algumas especialidades no SUS ou dentro da saúde suplementar. Então, isso tem sido um problema, porque o público mais vulnerável fica cada vez mais vulnerável, né? Porque fica com o tratamento interrompido, fica com o tratamento prejudicado em razão do pouco que é oferecido, fica prejudicado em razão dessa demora, né? E quando a gente fala de transtornos de neurodesenvolvimento, a gente tem um rastreio e uma incidência que é cada vez maior. Uma incidência cada vez maior em razão da informação que nós temos hoje, né, das pesquisas que conseguimos fazer, do estudo que foram feitos, foram sinalizados, do acesso à informação da população, né? Então, a gente conseguiu avançar com relação aos transtornos, com relação a tratamento, mas a gente precisa, ou no SUS, de política pública para conseguir atender essa demanda, ou na saúde suplementar, a gente vai precisar ali da ANS, né, que é a agência regulamentadora do setor, para que consiga cobrar das operadoras que se ofereça de fato aquilo que é necessário para não onerá-las ainda mais e não onerar também as famílias que dependem daqueles recursos, né? Doutora Letícia, a senhora que tem uma relação direta, não só no mundo jurídico, mas também diretamente com as famílias, não é? A doutora Luciana disse que para agendar uma consulta, né, agendar uma consulta médica, não é início do tratamento, muitas vezes até 1 ano para agendar uma consulta médica. Para essas famílias, doutora, como é que consegue administrar esse prejuízo? Se para uma consulta demora 1 ano, para fechar um diagnóstico mais tanto tempo, para iniciar o tratamento mais tanto, como é que administra esse custo, doutora Letícia? Então, vamos lá. Eu gosto muito de trazer, Abrão, você sabe que eu, apesar de ser advogada e tramitar muito no mundo jurídico, eu gosto de trazer estatísticas e coisas que tornem mais palpáveis para as pessoas conseguirem ter a dimensão do que está acontecendo, tá? Eu achei uma pesquisa na Organização Mundial de Saúde, porque aqui no Brasil nós somos muito carentes de dados estatísticos, de indicadores sobre a saúde pública, sobre qualquer coisa que seja, nós somos muito carentes. Apesar do IBGE ter traçado alguns pontos, a conversa entre esses dados e o trabalho desses dados não é muito efetivo, né? Eu achei numa pesquisa que eu fiz há pouco tempo atrás que a intervenção precoce pode reduzir 60% dos custos futuros do cuidado contínuo. Então, vamos ser um pouco inteligente, assim, você não precisa nem ser bom de matemática. Se você tiver a diagnóstico, primeiro, a intervenção precoce, você tem uma redução de 60%. Então, por exemplo, uma criança com uma doença rara, ela é diagnosticada já por meio do teste de pezinho, que foi uma das grandes conquistas que nós tivemos. Já identificou a doença rara ou a síndrome rara que ela tem. Beleza? Beleza. Identificou. Qual que é o tratamento? O tratamento tem que passar num médico especialista, num geneticista e num médico especialista naquela condição que a criança tem. Passou no médico, beleza. Então você vai fazer esse tratamento, traçou o tratamento, vai tomar esse medicamento, ou vai fazer essa intervenção precoce e tal, e aquela criança vai sobreviver, vai ter mais oportunidades. Mas vamos ver o que acontece na realidade. A pessoa não tem diagnóstico, a pessoa mal faz o teste do pezinho, sendo que a gente sabe que é obrigatório o teste do pezinho, inclusive do rastreio completo, que antes era só parte, agora o rastreio completo. Não fez o teste do pezinho. A pessoa não sabe o que ela tem. A pessoa vai ser negligenciada para o resto da vida e a pessoa vai gerar custo tanto para o Estado quanto para o plano de saúde para o resto da vida. Por quê? Porque danos que poderiam ser mitigados, danos que poderiam ser evitados já com uma intervenção precoce, não foram considerados. Tá? E o que acontece? Muitas pessoas falam assim, mas eu não quero saber nada desse negócio de plano de saúde, eu uso o SUS. Bora, vamos lá explicar uma coisa. Você usa o SUS, beleza? Beleza. Tá, mas se todo mundo, se os planos de saúde continuarem a fazer o que eles fazem com as pessoas com doenças raras, pessoas com tratamentos complexos, pessoas com deficiência, pessoas com autismo, se eles continuarem fazendo isso, sabe para onde vão as pessoas que não vão conseguir pagar o plano de saúde? Para o SUS. E sabe aquele diagnóstico, aquele tratamento, aquele medicamento, tudo que você precisa e você consegue pelo SUS, você não vai mais conseguir. Por quê? Porque vai todo mundo para o SUS. E lembrando uma coisa que eu acho muito importante, doutora Luciana e Abrão falar, que o SUS é para todo mundo. Não é porque eu tenho plano de saúde, eu não tenho direito do SUS. O princípio do SUS é universal, é para todos.
Se eu tenho plano de saúde e eu preciso do SUS, eu posso usar o SUS. Ai, mas o pessoal fica assim, mas eu não vou usar o SUS. Eu preciso de medicamento de alto custo, não vou usar o SUS, porque daí eu vou tirar de outra pessoa. Não, você não vai tirar de outra pessoa. Você vai exercer o seu direito à saúde, né? E outra coisa que eu trouxe também, essas pesquisas que eu estou trazendo, são todas da Organização Mundial de Saúde, né? Essa outra é do Banco Mundial, da Organização, que a cada R$1 investido em intervenção precoce, tem uma economia de R$4 a R$7 de assistência e previdência. Então, eu acho que a hora que a gente falar assim, plano de saúde, o SUS, vamos ficar esperto que a cada um você tem 4 vezes, até 8 vezes de economia, olha quanto isso vai acontecer. E o negócio da judicialização, eu fiz uma pesquisa no CNJ, de 500, em média, de judicialização da saúde, foi em média 500 mil ações, existem 500 mil ações judiciais em média, tá? Tramitando no Brasil. E os principais pontos: órteses, próteses e medicamentos. Né? São os 3 principais pontos. E o que acontece? As pessoas, quando o administrativo não funciona, o acesso vai para a judicialização, né? Inclusive, o que a gente pode falar é que, por exemplo, outra coisa que a gente pode falar em relação à saúde, em relação à pessoa com deficiência, a relação à pessoa com doença rara, né? Que a gente sabe que existem tecnologias assistivas. O que são tecnologias assistivas? São mecanismos que fazem com que as pessoas com deficiência, algum tipo de necessidade específica, tenham as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa que está com uma condição diferenciada no intestino, ela vai colocar uma bolsa de colostomia. Então, são tecnologias, são equipamentos, o respirador, que vão fazer que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Então, se as pessoas têm uma melhor qualidade de vida, essa pesquisa, agora essa é da OMS também, fala que a pessoa tem 2,5 vezes mais de chance de ter internações. Então, a gente... assim, o mais triste, doutora Luciana e Abrão, é que a gente vê nessa mesma pesquisa do OMS que 1 a cada 10 pessoas que precisam de tecnologia assistiva, precisam de alguma coisa, só 1 a cada 10 tem, né? E o que acontece? Ato na vida das famílias. Eu queria pegar um pouco do que você falou, se você me der licença, Abrão, com relação ao SUS para todos. Eu acho que é importante essa fala, porque a gente que trabalha com acesso à saúde, isso precisa ficar claro para todo mundo. E tem muita gente que tem saúde suplementar, que tem plano de saúde, que, como a doutora Letícia disse, quer dar lugar para aqueles que não têm. Né? E eu trago a informação, que também não está disponível para todos, que existe a necessidade do ressarcimento ao SUS. Ou seja, quando um beneficiário de plano de saúde utiliza o Sistema Único de Saúde e aquela utilização faz parte da cobertura obrigatória daquele plano, ele é obrigado a ressarcir o SUS naquele valor que aquele paciente utilizou. Então, isso precisa ser de conhecimento de todos, exatamente para que não exista essa situação que você apontou agora, né? Um querer dar espaço para o outro, enfim. O SUS, em alguns aspectos, ele acaba sendo muito melhor do que as operadoras de plano de saúde, o que é um problema, e faz também, principalmente em tratamento oncológico. Exato, eu ia falar exatamente disso. A lista de dispensação, o acesso ao medicamento que está na lista de dispensação, que muitas vezes, né, é negado pela operadora de plano de saúde, né? Vamos falar das imunoglobulinas, por exemplo. Quantas vezes, né, teve um período, inclusive, alguns anos atrás, em época de pandemia, que as imunoglobulinas que estavam disponibilizadas no SUS, então não tinha muita judicialização nesse aspecto, porque estavam na lista de dispensação e eram utilizados pelos pacientes, teve um momento em que houve uma falta dessas imunoglobulinas e choveu ação no judiciário, tanto do setor público como do setor de saúde suplementar, a respeito disso, e as operadoras de plano de saúde, até hoje, negam essas imunoglobulinas. Então, é comum que esse paciente se dirija ao SUS, porque ele não tem alternativa, né? E o SUS, quando esse fármaco estiver na lista de dispensação, é muito mais acessível do que ter que contratar advogado, do que ter que judicializar, né? Então, é importante que todo mundo saiba exatamente isso, que o SUS é para todos mesmo, né? E que se você tiver plano de saúde e aquela cobertura for obrigatória, né, for reconhecida em contrato, vai ter
ressarcimento. Né? É uma coisa importante de se dizer. Nós estamos aí, daqui a pouco, vamos iniciar o ano judiciário. Eu fiz uma pesquisa aqui, em relação a pacientes com atrofia muscular espinhal. No ano de 2021, foram gastos 101 milhões em 46 ações judiciais. 46 processos custou 101 milhões para pessoas que têm atrofia muscular espinhal. Esse custo, né, dessas 46 ações judiciais seria suficiente para pagar o tratamento de mais de 180 bebês nascidos com a doença. Você tem 46 processos e o custo de 46 processos dava para oferecer o tratamento para 189 bebês. Como é que não dá para fazer um cálculo de uma economia inteligente? Estamos falando de pessoas aqui. Mas será que essa economia não é burra? Sem dúvida. Mas a gente fala, eu vou usar o exemplo agora de plano de saúde, porque essa situação que você expõe fica muito notória. Até pouco tempo atrás, os planos de saúde negavam as cirurgias por videolaparoscopia, porque falavam que era fora do contrato. Sendo que eles preferiam fazer as cirurgias de peito aberto, que pagava internação, que tinha chance de complicação, só porque eles não tinham incorporado em contrato uma tecnologia de videolaparoscopia que é vastamente utilizada. Então, quando a gente fala de gestão, né, a gente encontra esses empecilhos. A gente precisa fazer uma gestão inteligente, pensando em custo, não a curto prazo, em longo prazo. E é o que a gente vem insistindo na tecla quando a gente fala agora de transtornos globais de neurodesenvolvimento. Quando a operadora de plano de saúde, né, porque o SUS tem outras dificuldades também, a gente pode discorrê-las, mas falando de gestão principalmente, né, essa gestão inteligente que a gente diz. Quando a operadora de plano de saúde nega suporte para uma criança que claramente, se submetida ao tratamento adequado, vai diminuir, né, a carga horária de intervenção e vai passar, vou chutar aqui, porque tem vários níveis de suporte para transtornos globais de neurodesenvolvimento, mas vamos supor que uma criança que precisa de um nível intermediário de suporte, nível 2 de suporte, se ela for submetida ao tratamento adequado, feito com bons profissionais, com a carga horária recomendada pelo médico, essa criança pode minorar esses prejuízos, né, e pode evoluir diminuindo essa carga horária. Mas não. A gestão que pensa no custo imediato prefere diminuir essa carga horária e estender um problema, entende? Muitas vezes por prazo indeterminado, porque quando você oferece um tratamento que não tem qualidade, né, que não vai fazer com que a criança evolua, você submete essa criança e essa família a inúmeros desgastes, que nem vale a pena pontuar aqui, porque são de fato inúmeros, né, e foge dessa questão meramente econômica, né, mas ao mesmo tempo você vai onerar sobremaneira a operadora, porque um tratamento que poderia ser diminuído a curto prazo, a gente aumenta esse custo e dilui, muitas vezes, para sempre. E, além disso, faz com que essa criança, que poderia ser muito mais funcional, muitas vezes fique à mercê de benefícios previdenciários, por não ter sido estimulado adequadamente, como a doutora Letícia bem falou. Né? Que é o custo Brasil. Sim, Brasil. Porque isso, a gente está falando em terapia, quando a gente fala em terapia, muitas dessas famílias em vulnerabilidade social pegam esse pouquinho do BPC no interior, quando eu falo no interior desse meu Brasil, porque o Brasil ele é muito grande, eles pegam e vão pagar aquele terapeuta acreditando que seja a melhor opção para os filhos. E tem uma pessoa que eu não lembro o nome dela nas redes sociais, ela fala, por exemplo, o desfraude de uma criança. O desfraude é um processo que é rápido. Então, se você fizer as intervenções corretas, você vai, uma criança, mesmo de nível alto de suporte, ou mesmo com uma necessidade específica complexa, desde que ela tenha condições de fazer este desfraude,
É um processo tranquilo, mas aí você coloca, deixa essa criança sem intervenção, ou a idade correta é 3, 4 anos. Você deixa aquela criança sem intervenção, sem intervenção, sem intervenção, e aquela criança vai usar fralda para o resto da vida. E vai precisar de intervenção para higiene pessoal para o resto da vida. Então, não é mais fácil fazer uma intervenção precoce, correta, quanto tempo? E outra coisa, quando a gente fala em terapia, né, a maioria das pessoas não sabem isso, precisa ser mensurado. Você não vai, por exemplo, levar uma criança para fazer um tratamento de psicologia em aba, ou uma psicologia, terapia comportamental, sem ter uma planilha de evolução, porque você mede na hora que você teve o diagnóstico daquela criança e quais dá objetivos e mede esses objetivos. Porque uma criança que entrou numa terapia, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde, e não evoluiu, tem alguma coisa errada. Exatamente, e eu vou aproveitar isso para falar de novo de operadora de plano de saúde, né? Tem muita operadora de plano de saúde descredenciando prestadores por visar custo, única e exclusivamente, submetendo as crianças a um tratamento que, como a doutora Letícia disse, não apresenta muitas vezes ao menos uma documentação. Sim. Não apresenta profissionais aptos para fazer um plano de desenvolvimento da criança. E aí é chover no molhado. É abrir uma torneira de recursos infinita. Então, você economiza, de fato, na sessão, você deixa de pagar R$200 a hora, porque o plano de saúde não quer pagar, você começa a pagar 30, é uma economia imediata, mas quanto tempo a gente vai estender isso? E você acha, por exemplo, que uma clínica ou SUS vai colocar um mega especialista pós-doc nisso para ganhar R$30? Ou vai colocar 4, 5 crianças na mesma sala, 30 minutos para tentar resolver? Não vai resolver. Porque tem crianças que não vão funcionar, tem crianças que até funcionam, mas tem crianças, dependendo do nível de suporte, do nível de necessidade específica, que ela não vai funcionar com um monte de criança meia hora. Vamos lá pensar, não vale mais a pena você fazer uma sessão, por exemplo, de uma terapia ocupacional. Investir, fazer uma terapia de 1 hora, focada, com integração sensorial, com psicomotricidade. Estou falando de terapia ocupacional, por exemplo. Não é melhor você fazer isso e a criança, e vai medindo isso. Olha, hoje a criança conseguiu subir os 4 degraus. Hoje a criança adquiriu mais autonomia, ela conseguiu escovar os dentes. Então, é muito mais fácil você criar um marco zero, definir estratégia e cumprir essa estratégia e trabalhar isso no ambiente natural da criança, do que você pegar e fazer meia hora de qualquer jeito. Por quê? O pai está sendo enganado, o plano de saúde está sendo enganado, o profissional não está fazendo um bom trabalho e até se sentindo mal, às vezes, de ter que fazer uma coisa porque ele não consegue oferecer o melhor, mas é aquilo que ele consegue oferecer para oportunizar que aquelas crianças tenham o mínimo de intervenção. Então, é uma coisa muito complicada. E a gente pensa, quando a gente fala assim de intervenção precoce, também existe na fisioterapia para as pessoas da fisioterapia, também existe fono para pessoa surda, né? Para pessoa surda, que às vezes ela tem ou surdez parcial, ou a pessoa com deficiência monocular precisa de algum tipo de intervenção que vai oportunizar que ela tenha maior autonomia. Então, é muito mais, para mim, eu acho que é muito mais efetivo você fazer uma coisa bem feita, mensurada, com objetivo e conclusão, do que fazer uma coisa meia boca e ficar para o resto da vida. Olha a perda de dinheiro que essas coisas. A hora que eles começarem a colocar isso no papel, eles vão ver a economia que eles fariam, entendeu? Mas me parece que desculpa te cortar, me parece que tudo isso que a gente fala, por mais absurdo que pareça, faz parte de gestão. Gestão em que sentido? Não gestão de analisar o quanto se economiza no momento presente e quanto que isso pode ser jogado no futuro. Gestão de risco. A gente precisa. Existem pesquisas, eu não tenho os dados literais agora, talvez a doutora Letícia consiga me ajudar nesse aspecto, mas existem pesquisas que dizem que de uma negativa da operadora de plano de saúde, quantas chegam no judiciário?
Pouquíssimas. Estrategicamente, negar atendimento adequado ou simplesmente negar um atendimento virou gestão. Ou sim, porque você nega, não é todo mundo que vai ter a condição de contratar um advogado ou vai até a Defensoria Pública atrás disso. Ah, mas aí eu só consigo consulta para a Defensoria Pública daqui 2 meses. E aí eu deixa, mas se eu fazer um novo plano de saúde, deixa, eu vou tentar pelo SUS, deixa, eu vou... Deixa. Eu vou fazer uma vaquinha para pagar isso. Vaquinha na internet, que aumentaram demasiadamente. Então, quando a gente fala, é uma estratégia. O que para a gente não faz sentido é uma estratégia de risco, né? É uma estratégia econômica da operadora. Então, e depois falou que os advogados que atuam na área de saúde que são, predadores. Eu não estou vendo. Nós apenas exercemos nossa capacidade postulatória de ir ao juízo para garantir o direito do nosso cliente. Não, é isso que a gente está fazendo. E trazendo dados recentes do CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que analisa a quantidade de judicializações e tem se debruçado muito sobre a judicialização da saúde, porque ela está em ascensão. Dados do CNJ, 84% das ações de saúde que chegam no judiciário, 84% é julgada procedente. Ou seja, 84% dos pacientes que entraram com ação tinham razão. Aquele tratamento estava sendo cerceado de alguma forma. Então, a gente não pode falar que existe uma advocacia predatória e colocar a culpa naquele paciente no aumento da judicialização. A judicialização acontece porque se prefere negar, em razão do quanto custa essa negativa, do que oferecer. A preocupação aqui é custo, não é curar paciente, não é diminuir prejuízo do paciente. Né? Hoje, as operadoras de plano de saúde, ao meu ver, pelo que eu verifico aqui na minha prática, dificilmente encontro uma operadora de plano de saúde aberta e preocupada em oferecer aquilo que é necessário para o restabelecimento da saúde daquele beneficiário, que é, inclusive, o que diz a Lei 9656. Às vezes ele fazer aquele acordo, né, para tirar o processo da frente. Não é uma questão de saúde, de vida, é uma questão, vamos tirar esse processo, vamos tirar isso aqui do nosso ente de custo. E quando a gente fala de custo, Abraão, desculpa que eu engatei aqui no assunto, todos esses dados que a doutora Letícia trouxe, né, de economia, quando a gente fala de intervenção precoce, são dados de saúde. Mas, como eu introduzi esse assunto agora há pouco, e o prejuízo que tem o INSS em razão desse não tratamento de saúde, e o custo majorado para o Poder Judiciário, que tem que administrar judicializações cada vez mais altas, entendeu? Em razão dessa privação mesmo administrativa. Então, quando a gente fala em custo e quanto que o Brasil perde nesse sistema todo, com certeza é muito, porque ele supera, né, a saúde. Ele envolve outras áreas que também são muito importantes e economicamente impactantes. Vira uma bola de neve. Peraí, a gente não deu saúde, vai impactar na educação, a gente não demos saúde, vai impactar na ciência social, na previdência social. Agora vamos pensar. Claro disso é também quando a gente fala de acompanhante terapêutico. Vamos entrar nesse assunto, doutora Letícia? Só para deixar registrada a minha. Eu acredito que é um de acessibilidade para a pessoa adquirir habilidades. O assistente. Quantos planos de saúde? É um recurso humano de acessibilidade, né? É o recurso humano de acessibilidade. Quando os planos de saúde e o SUS entenderem que isso é um recurso humano de acessibilidade, que assim que a pessoa adquirir a habilidade, ela não vai precisar mais. Ela não precisando mais, o que vai acontecer? Vai diminuir o custo. Diminuindo o custo, para eles, maior lucro. E só para contextualizar, quando a gente fala do acompanhante terapêutico, a gente fala de um profissional que está dentro da equipe multidisciplinar de uma criança autista, por exemplo, que dentro dessa equipe tem esse profissional que é o acompanhante terapêutico que, conforme diz a evidência científica, ele tem que ir, né? O ABA é padrão ouro de tratamento para essas crianças. Então, o ABA diz que este acompanhante terapêutico tem que ir no ambiente natural da criança, muitas vezes a escola, para aplicar o ABA, né? Que
é uma ciência que já está mais do que comprovada, que traz inúmeros benefícios aí para as crianças. Enfim, o que acontece? Esse acompanhante terapêutico, a gente encontra diversos problemas. E por que a gente encontra esses problemas? Porque, novamente, o interesse não é oferecer o tratamento adequado, e sim segregar, reduzir custos e segregar atendimento. Colocar num cantinho, fica aqui no cantinho. Ah, tem escola. Exato, exatamente. E não é. Perfeito. Outro dia a gente pode vir falar de educação, mas é outra coisa. Educação você fazer a matrícula, permanecer e aprendizado. Se você não tiver essas 3 coisas, nada acontece. E se você não tiver uma saúde decente, você não vai conseguir ter isso. Perfeito. E uma coisa vira bola de neve. Claro, e aí dentro desse aba, qual que é a discussão? Um profissional que vai fazer o tratamento na escola, que vai acompanhar aquela criança na escola, custa infinitamente menos do que uma sessão ambulatorial de terapia, certo? Mas plano de saúde achou inteligente não pagar esse profissional. Só destaca que quem fornece, porque eu estava até falando para algumas colegas, que é o pessoal da minha comunidade, que eles pedem o acompanhante terapêutico na escola. Não, quem fornece o acompanhante terapêutico é o plano de saúde ou o SUS. Isso, porque é um profissional de saúde, né? Ele integra essa equipe multidisciplinar mesmo. Então, dentro do plano terapêutico, você tem, né, o supervisor que vai gerir esse plano, e uma alça desse plano terapêutico é a aplicação no ambiente natural das crianças. E, a título de pesquisa, né, se a gente pode dizer dessa forma, aproveitar o ambiente escolar traz um aprimoramento às terapias em termos de estímulos, porque o cenário, né, de troca com as outras crianças, de submeter a criança àquele determinado convívio social, é muito rico para a aplicação do ABA, que é a ciência que tem essa composição. Dito isso, o ideal seria que esse profissional existisse. Quando se integra a equipe multidisciplinar, os planos de saúde disseram que não vão pagar esse profissional porque esse profissional tem viés pedagógico, quando, na verdade, como a doutora Letícia fez questão brilhantemente de frisar, é um profissional que integra a equipe multidisciplinar, é um profissional de saúde. Com isso, transladando a essa criança que poderia aproveitar esse recurso humano de acessibilidade na escola, que poderia aprender, né, dentro desse ambiente natural, né, para explorar. Essa criança tem que ser transferida, conforme a intenção das operadoras de plano de saúde, para um ambiente ambulatorial. Dito isso, o valor da sessão aumenta, certo? O estresse daquela família aumenta, porque uma criança que está na escola, que poderia fazer pelo menos 4 horas de intervenção por dia, ela tem que, além da escola, ir para a terapia e fazer essas 4 horas de intervenção e mais, né, a depender da necessidade. As outras coisas, porque pode ser que a criança precisa de uma fono, pode ser que a criança precisa de uma fisioterapia, exatamente. Ela precisa de outros profissionais, né? E aí, olha como, para sustentar um discurso de economia de recurso, a gente compromete o tratamento e a gente compromete o retorno daquele tratamento, porque você tira do método, né, da ciência, um profissional de suma importância, né? E aí isso impacta diretamente no prejuízo, na evolução. E outra coisa, tem estudos, né, ou que são comprovados que a criança entra com intervenção do acompanhante terapêutico, por exemplo, no primeiro ano. Aquele acompanhante terapêutico foi em todos os ambientes naturais, foi na igreja com aquela criança, foi no clube, ele foi mediante os comportamentos, ensinando aquela criança os comportamentos. Com o passar do tempo, ela vai deixar de precisar tanto daquele acompanhante terapêutico. Então, ali é com 4 horas no primeiro ano, no segundo ano com 3 horas. E agora vai ser 1 hora ou uma vez por semana para fazer a mediação e medição. Lembra o negócio da medição? Porque a criança vai desenvolvendo. Agora, você faz uma coisa mais ou menos, a criança não vai evoluir. E os pais vão ficar desesperados, e a criança vai entrar em crise, vai ter aquele momento de auto- e heterolesão, e aí? Daí você vai ativar o plano de saúde, de internação. E a criança não vai conseguir desenvolver, a escola não vai conseguir manter, muitas vezes, a depender do grau de suporte dessa criança, não vai conseguir manter essa criança na escola,
aumenta o risco da escola, aumenta o risco dos demais colegas, porque alguns têm esse comportamento alto e heteroagressivo, né, lesivo. Então, a escola também, fica aqui o ponto de crítica, né? Também, muitas vezes, a escola nega o ingresso desse profissional, né, doutora Letícia? A gente tem muitos relatos como esses, inclusive judicializações nesse sentido, que a própria escola, em razão da situação que se apresenta, ela nega a entrada de um profissional que necessita ali auxiliar aquele aluno, né? Então, a gente tem diversas dificuldades que acabam onerando e tirando uma principal característica de um tratamento que teria um retorno infinitamente mais rápido, infinitamente menos custoso a longo prazo, né? Então, sim, até que ponto mas daí a economia é inteligente? É uma economia, mas deveria ter no SUS também, porque quando a gente fala, porque quem vai ter o plano de saúde vai ter acesso, quem não tem plano de saúde não vai ter acesso, mas é para ter no SUS também, para aquela pessoa em alta vulnerabilidade social também ter a mesma oportunidade. Porque quando a gente fala de inclusão, é dar oportunidade para todos, né? E outra coisa que vale a pena nos falarmos, né, é sobre o impacto na renda dessas famílias, né? A maioria das famílias, né, de pessoa com deficiência, ela tem um gasto de 20% a 50% a mais do que uma família sem pessoa com deficiência, né? E grande parte dessas famílias, o que acontece? Acontece o empobrecimento real dessas famílias. Por quê? Você vai gastar 20% a 50% mais, já não está fácil a vida, ainda você vai gastar 20% a 50% mais. Agora, imagina uma família do BPC gastando 20% a 50% mais, já está numa miséria, gastando 20% a 50% a mais. Daí a mãe começa a ter... doutora, que muitas vezes a mãe não pode ir ao mercado de trabalho, ganhar o salário dela, porque ela precisa se dedicar inteiramente aos filhos. Sabe qual que é esse número, Abrão? 72% das famílias com cuidador está fora do mercado. Por quê? Porque não tem como. Não tem como, primeiro, achar alguém especializado. Quando a criança tem uma necessidade de suporte mais complexa, ou um adulto, né? Um adulto que tem uma necessidade específica, por exemplo. A gente não sabe nunca o que pode acontecer, mas aconteceu um acidente na sua família. Alguém teve uma lesão na coluna e você precisa dar o suporte, tá? Que renda que você vai ter para fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que parar para trabalhar. Peraí, eu vou contratar um cuidador 24 horas por dia para me dar esse suporte. Ah, tá. Ah, não. O plano de saúde negou o home care. E o que eu faço? Eu vou abandonar meu mercado de trabalho e vou viver informalmente para poder dar suporte para essa família. Então, muitas pessoas optam por isso. E assim, sem contar que as famílias se desfazem também, né? A gente tem esse número estatístico que os pais, quando se fecham um diagnóstico em razão das dificuldades, o pai é o primeiro a abandonar o lar. Eu falo que é o milagre a mãe sozinha, a criança com necessidades ali, né? Necessidades de suporte, e aí acaba o vulnerável sempre se afundando na própria vulnerabilidade. Ele acaba se tornando hipervulnerável, não tem como. Aquela mãe é negligenciada, aquela pessoa é negligenciada, eles entram num breu sem perspectiva de uma melhoria. E cada vez mais vai piorando. E a família vai empobrecendo, aquela mãe vai se desgastando, a saúde mental vai piorando. E aí, você vai percebendo que se você não tem as mesmas oportunidades, mesmo que você lute. Na minha comunidade falam muito que é mãe guerreira. Algumas se identificam, eu super respeito, mas é muito fácil você apontar, você é guerreira e não dá suporte, né? Você é guerreira, mas não dá terapia. Você é guerreira, mas não dá o tratamento médico de qualidade. Né? E você que foi tão guerreira quando eventualmente seu filho falecer, você estará fora do mercado de trabalho sem direito, muitas vezes, nem sem nenhuma renda. E daí o máximo que você vai conseguir é uma Bolsa Família de R$600 que vai garantir o seu sustento. Eu me lembro quando teve agora recentemente aquela questão de haver uma indenização para as famílias com crianças com Zika vírus. Foi reconhecido, graças a Deus. Mas ficou depois muito claro. Depois de quantos anos, né? Depois de que mais da metade já havia falecido, e a criança, quando ela vai a óbito, a mãe que se vire.
Não, toma que o problema é seu, valeu, é o que aconteceu, eu até falo, né, uma das coisas que eu dou exemplo, que aconteceu na nossa própria comunidade, com a nossa própria fundadora, com a Márcia Freire, que ela era mãe do Rodrigo, que tinha síndrome rara, síndrome de Rubinstein-Type. Foi o seguinte, Rodrigo faleceu dia 15 de dezembro, dia 28 de dezembro ela foi sacar o BPC, não tem mais. Se você quiser o saldo, você entra com uma ação para retirar, um alvará para retirar, porque você não tem mais poder para isso. Você não consegue nem retirar os atrasados, e assim, você faz o enterro como, você come como, a mãe que ela fica desesperada com o luto, a mãe fica desesperada sem ter o que comer, e você faz o quê? Você faz o quê? É simplesmente... E olha os problemas que a gente poderia evitar com acesso digno à saúde. Sim. O home care, né? Olha como o impacto econômico, ele vai muito além do que aquele paciente, vai muito além da esfera da saúde. Por exemplo, o médico da família, que funciona muito nos interiores de São Paulo, às vezes aquela criança uma criança com uma deficiência, alguma necessidade específica. A criança está doente. Se for o médico da família, ele vai lá, a criança viu a criança e depois vai para outro lugar. Você não vai expor a criança e no posto de saúde pegar uma outra doença, e ela está com uma tosse, ela vai pegar uma outra, vai pegar catapora, porque ela foi lá, entendeu? É bem complicado isso. Então, tem outras alternativas que dá para você otimizar a saúde, né? E se a gente for fazer a conta de 1 para 4, 1 para 8, que cada R$1 investido em intervenção você evita ter um prejuízo de 4 a 8, gente, é uma conta simples. Nós estamos e olha a importância da gestão, né? Volto a falar o que a gente conversou no começo. E a necessidade de uma gestão integrada, né? De todas essas pastas. Ninguém se fala, né, doutora? Ninguém se fala. Não, ninguém se fala. Por exemplo, na minha comunidade tem muito. Gente, estou fazendo vaquinha para comprar uma cadeira de rodas motorizada. Vocês sabiam que cadeira de rodas motorizadas, você vai esqueci o nome, é o Centro de Reabilitação, você vai até, eu acho que é CRES, CCR, Centro de Reabilitação, você faz, o médico faz a prescrição, você vai no Centro de Reabilitação, e você pode obter isso gratuitamente, a cadeira de rodas motorizada, a cadeira de rodas adaptada, o implante coclear, o aparelho de surdez, as próteses, as órteses. Existe isso. E além disso, não estou com vontade de esperar, porque às vezes eu vou ter que judicializar, porque tem muitas famílias, não tem como esperar judicializar acontecer, né? Você pode comprar esse produto e pedir reembolso para o plano de saúde, como a Luciana falou. As pessoas desconhecem isso. Mas não é vantagem para ninguém trazer a informação, não é, doutora? Não é. Não é. Por exemplo, uma coisa que tem aqui. Outro dia tinha um colega meu que eu falo que colegas são os membros da minha comunidade. Era um colega que ele precisava trocar o pneu e trocar uma peça da cadeira motorizada dele. Eu falei, você sabia que existe os centros de paramóvel que faz essa troca? Não, é só você vai falar, mas como é que eu vou levar lá? Eu falei assim, como é que você vai até essa loja? Eu vou de Uber, então você vai de Uber até o paramóvel, deixa lá e volta, com o suporte da sua família. Então, as pessoas acabam, assim, com tanto... eu acho que, Abrão, eu vou ser bem sincero, principalmente o pessoal da minha galera, dos hipervulneráveis, é tanta porrada e bomba, é tanta briga, que chega uma hora que eles cansam e falam assim, não, eu pago porque eu não estou querendo mais ter tanta dor de cabeça, entendeu? Desisto, né? Desisto, entendeu? Eu desisto. É mais fácil eu fazer uma vaquinha, é mais fácil eu pegar dinheiro emprestado. E outra coisa, existem linhas de crédito que também ninguém sabe. Fiquei cansado. Linhas de crédito, inclusive o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que você adquire equipamentos de alto custo, 30, 40, porque a gente sabe que existem cadeiras de rodas, adaptações que tipo, aquelas que içam as pessoas, que são carésimas, que você pode comprar financiado. E a taxa de financiamento é de tecnologia assistiva, é de adaptação, e a taxa de financiamento é menor, porque existe uma lei, na Lei Brasileira de Inclusão, que fala que vai ter um incentivo dessas tecnologias e que essas tecnologias vão ser adquiridas com preço menor. Nem isso o governo respeita, porque acaba o recurso, eles projetam um valor, acaba esse valor, não há uma nova projeção e fica suspenso. É assim, nós estamos, assim, bem no dito popular, enxugando gelo. E não temos previsão de parar de enxugar.
Não, e assim, eu não sei se a doutora Luciana está com a mesma impressão que eu, né? O ano passado, eu acho que foi, eu atuo com o direito da pessoa com deficiência desde 2011. Desde 2011, eu nunca tomei tanta porrada e bomba igual ano passado. Era bomba em relação à educação, saúde, previdência, assistência, em relação a tudo. A gente falava assim, não, peraí, vamos ficar quietinho que esses direitos não mexeram. Pá! Diário oficial. Eu falei assim, eu tenho mais medo de diário oficial do que de vampiro, fantasma, essas coisas, sabe? Eu tenho medo de diário oficial. Porque era a portaria que fazia isso. Mas acham que... voltando para a questão da judicialização, Abrão, te interrompendo de novo, exatamente essa situação que a gente está. A situação está tão descontrolada, né? Ninguém está conseguindo, de forma efetiva, né, administrar a situação, que o que a gente se depara cada vez mais com soluções improvisadas que restringem direitos que já estavam adquiridos. Então, por exemplo, a judicialização aumentou porque existe advocacia predatória. Então, o que a gente vai fazer vamos fazer um tema aqui restringindo o acesso à judicialização. O tema 6, o tema 1, 2, 3, 4 estão aí para comprovar isso. Agora, recentemente, na saúde suplementar, a gente teve a ADI. Então, as soluções são tão provisórias, né? Como fica cada pasta jogando o problema para a pasta seguinte, que não traz nenhuma solução efetiva e, além de não resolver, acaba prejudicando e aumentando o problema, como a restrição na judicialização, a imposição de milhões de requisitos que muitos pacientes não vão conseguir atender. Não vão conseguir. A sua própria vulnerabilidade. Agora, vamos falar, no interior do Acre, não, Maranhão, em Bacabal, por exemplo, uma cidade, no Maranhão, Bacabal, vão virar para ele, então, porque você precisa ter o reconhecimento na Conitec. A pessoa vai falar, o quê? É de comer, é de beber? O que é esse tal de Conitec? Eu só preciso do medicamento. Eu só preciso do remédio para diminuir a minha dor aqui, não é? Até quando a gente fala da judicialização de doenças raras mesmo, a imposição e o grau de evidência científica que a gente precisa apresentar na judicialização é totalmente contrária à produção desse conteúdo exatamente por ser uma doença rara. Não, e assim, as pessoas diminuto, né? E as pessoas com doenças raras ficam reféns de medicações órfãos. E exatamente. Aí, medicações órfãos é que, tipo, é aquele medicamento só que pode salvá-la, que só aquela... E só aquele medicamento carésimo, como é que você vai fazer? Cadê a evidência científica? Não, mas a FDA nos Estados Unidos ainda não reconheceu. Peraí, mas existe na Europa reconhecimento disso. Então, a gente... Mas aqui não. Não, aqui não. Então, quando a gente fala sobre isso, fica muito distante da realidade de quem está lá no chão de fábrica, de quem está sofrendo, quem está morrendo e quem vive com salário mínimo com sua família. A pessoa, às vezes... distante das leis protetivas mesmo, porque a gente vem aqui falar o óbvio. A gente vem aqui falar, olha, as pessoas têm acesso à saúde. Cadê o acesso à saúde? Diante disso, as pessoas têm acesso à intervenção precoce. Como? O que é isso? É de comer, de beber? Entende? E assim, a lei, ela existe, mas ela é absolutamente distante da realidade. A gente passa vergonha a crédito, a débito, a gente passa vergonha... Gente, é só colocar na cabeça. Existe a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2006, que o Brasil assinou. Foi lá, assinou, concordou com o protocolo. Tipo, a gente tem que cumprir isso, ok? Ok. E... nisso está falando todos os direitos da pessoa com deficiência. Depois dessa convenção, a LBI foi feita baseada nessa convenção. A convenção, que esse documento que o Brasil assinou, ele tem a mesma forma de Constituição. Então, saúde, educação, tem tudo ali, tá tudo ali. Então, quando alguém fala que você não tem direito, está lá na convenção. Por isso que a gente acaba tendo que judicializar, porque a gente tem Constituição Federal, a gente tem documentos robustos, Constituição Federal, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, a gente tem todos esses mecanismos com muita força que barra portaria, resolução, barra um monte de coisa. E por isso que a gente acaba tendo que judicializar, porque a gente sabe que existe esse direito.
É um direito líquido certo, mas não é todo mundo que tem esse acesso. Não é acessível, né? Ele não sai do... O direito não é acessível para quem precisa de acessibilidade. Exatamente. Então, a gente precisa ali de políticas públicas. Esse exemplo que eu estava dando de saúde e educação, né, desse interesse comum, tanto da escola como a equipe multidisciplinar, de ter um profissional ali qualificado, integrante da equipe multidisciplinar. Escuta, em outros países, né, essa própria intervenção, esse modelo de intervenção é feito dentro da escola, exatamente por saber os benefícios que isso traz. Não seria possível uma integração das pastas de saúde e a pasta de educação? Existia antigamente. Avançar, né, com relação a isso? Não. Existia, né? Antigamente, nas escolas públicas, você tinha o psicólogo, você tinha o nutricionista, você tinha o fono, você dentista. Tinha todas as... Tinha tudo isso. Eu sei porque eu passei, apesar de eu não estudar escola pública, eu tive necessidade específica de passar com fonoaudióloga. Eu passava na escola pública. Passava na escola pública para poder ter acesso, porque senão não ia ter acesso. E aí, não tinha essas coisas de plano de saúde em 1900 bolinha. Estamos entrevistando a doutora Luciana Mussa, advogada, especialista em acesso à saúde, a doutora Letícia Lefebvre, advogada com atuação em direitos humanos, com foco especial em direito da pessoa com deficiência, ambas pertencentes a várias comissões da OAB, quer dizer, elas estão envolvidas nesse contexto. Nós aqui estamos tentando falar sobre o risco, né, o custo do Brasil, mas o assunto é muito amplo. Não dá para a gente pontuar, só a saúde, que tem uma verba carimbada no Brasil. Isso. Só a educação, que tem uma verba carimbada no Brasil. Isso vai muito além. Vai muito além. E aí eu já quero aproveitar, fazer o convite para que vocês voltem em outro momento, porque é um debate que as pessoas precisam saber informações que muitas vezes elas estão escondidas, porque não é bom para ninguém. Sim. Agora, eu só queria encaminhar, eu disse para a doutora Luciana, para a doutora Letícia, olha, vamos falar em coisa de 20 minutos, né? Não dá, a gente nunca conseguiu. Não dá, doutora. Foi o que você falou, como é que é? Tanto o quê? É tanta porrada, tanta paulada? Porrada e bomba! É porrada e bomba! E a gente já começa o ano cansado. Eu estava falando com a Lu, a gente já começa o ano cansado pensando como é que a gente vai mitigar tanto dano. Eu estava fazendo BPC esses dias, que eu faço bastante, né? Eu falei assim, tá tão óbvio para mim, por que não tá óbvio? O que teve de cancelamento de BPC de pessoa com autismo, e eu tenho uma cliente que ela tem ela é pessoa com deficiência monocular. Sabe que especialista que foi examiná-la no nem BPC? conta. Um ginecologista. Porque ele ele entende de visão monocular, sabe? E eles estão fazendo essas questões, Abreu, é tão importante a gente estar aqui fazendo o debate, porque quando a gente fala, né, da questão da saúde, dos problemas que estão envolvidos, né, na gestão da saúde como um todo, né, todas essas dificuldades, tem uma parcela muito grande da população que ainda não se deparou com esse tipo de situação, que quer opinar, e traz uma fala que eu confesso que me incomoda muito, que é, por exemplo, não, mas é isso, os planos de saúde vão quebrar. Não, mas o SUS não tem condições de atender todo mundo. E quando a gente para se debruçar sobre a situação, é que a gente consegue ter um esclarecimento maior de como é possível. Tem tanta coisa que pode ser feita para minorar dano, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer para economizar recurso, né? Basta gestão, basta política pública, basta interesse. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Em questão de plano de saúde quebrar, né? Vocês já ouviram alguma seguradora que faz seguro de carro quebrar? Não, e nem seguradora. Eu tenho mania de ler balanço no estado de São Paulo, né? No estado da Folha. Eu ANS de lucro, né? É uma coisa eu ainda leio jornal físico, né? Eu tenho esse costume. Minha mãe ainda assina, eu gosto, sou antiga, eu gosto de jornal físico. Eu leio, eu fico vendo as demonstrações financeiras lá. Daí você pega, você se depara rapidamente, né? Faturamentos milionários. Cara, é claro, eles estão negligenciando os beneficiários deles.
Daí você pega um grande faturamento, eles esfregam na cara da pessoa, porque o que acontece? Esses grandes planos de saúde, eles estão operando na bolsa, eles têm ações no mercado. E daí, cresceu tanto. Como é que você fala para mim que você está tendo prejuízo se você é uma empresa sujeita à CVM, que você publica seu balanço, e seu balanço fala que você está com superávit absurdo e que você faturou milhões. E daí eu fico assim, né? Fica aquela mãe, então, meu plano foi cancelado por quê? Porque ele está falando que está tendo prejuízo e eu só vejo isso na televisão. A gente fica com cara de concha. Mas é interessante a gente conseguir entender o discurso das operadoras, até para ter esse senso crítico, né? O discurso das operadoras o grau de sinistralidade está muito alto e não é possível operar com uma sinistralidade tão alta. Mas a gente precisa entender por que essa sinistralidade está alta. Quando a gente entra com uma ação judicial e o custo que era de oferecer o tratamento, ele vai virar, em 84% dos casos, conforme eu trouxe aqui do CNJ, vai virar custo com advogado e custo com tratamento. Ou seja, eu já incrementei ali pelo menos 10, 20% a mais do valor daquele tratamento dispensados para não posso esquecer as custas judiciais. E as custas judiciais. Fora as custas judiciais. Fora multa por descumprimento, porque agora as operadoras de plano de saúde, não é só uma, são várias operadoras de plano de saúde, decidiram que não vão atender comandos judiciais. Então, decisões judiciais não preferem pagar a multa para a operadora. O que o judiciário faz para impor aquele cumprimento daquela obrigação? Multa diária sobre o seu não cumprimento. Então, veja, o que era oferecer um tratamento de R$10.000 aumentou com restituição de despesas, aumentou com honorários advocatícios e aumentou com multa. Eu tenho processos onde a multa está em mais de R$1 milhão. O que acontece com essas despesas? Essas despesas são lançadas em sinistralidade. Você entendeu? Essa despesa não sai do bolso da operadora. Ela lança como sinistralidade. Por isso que a sinistralidade está tão alta. Se a gente filtrar o que é procedimento negado e o que são esses extras adicionais em razão da gestão que eles mesmos impuseram de negativa, será que esses números não seriam diferentes? Doutoras, boas expectativas ou vamos ter que continuar porrada e bomba? As expectativas são cada vez piores, no sentido que a judicialização da saúde é possível, só que é cada vez mais inacessível, como a gente está conversando aqui, e especializada. Ela demanda de cada vez mais conhecimento técnico de judicialização. Não dá para você entrar com uma ação de saúde com alguém que não domine a área, porque senão a pessoa vai ser abarrotada pelo plano de saúde. Porque as nuances são cada vez maiores, então esse profissional especializado, ele cobra de forma proporcional à sua especialidade, então, volto a dizer, os vulneráveis ficam cada vez mais vulneráveis. Eles se afundam na sua vulnerabilidade, porque recorre ao judiciário com bons profissionais, aqueles que têm acesso a bons profissionais. Então, e tem as pessoas que tentam, né, com outros profissionais que não são especialistas e têm o seu direito negado, e daí tentam, quando chegam já num especialista, já teve direito negado, já perdeu a chance, e muitas vezes não conseguem esperar por meio da Defensoria Pública, que ela atua muito bem, a Defensoria Pública. O problema é que é muita gente que precisa, né? Doutoras, gratidão, muito obrigado. É um assunto difícil, polêmico, mas não dá para esconder debaixo do tapete. Não dá para deixar para amanhã. Quero aproveitar e deixar o convite para que vocês voltem aqui para uma nova etapa desse debate Brasil, desse custo Brasil, que custa para cada família. Obrigado, doutora Luciana. Seja muito bem-vinda ao Diário PCD. Obrigado, doutora. Obrigada, Abrão. Obrigada, Lu. Obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Na descrição tem como você ter o contato com a doutora Luciana nas redes sociais, com a doutora Letícia, e vamos tocar em frente. Obrigado, doutora. Obrigado, doutoras. Muito obrigado, viu? Obrigada. É um prazer. Tchau, doutora Letícia. Tchau, Abrão. Valeu. Bom, pessoal, tá aí. O que é o custo Brasil? Depois de tudo isso que a doutora Letícia, a doutora Luciana trouxe, você ainda tem alguma dúvida de que nós estamos deixando de ter um país
conduzido pelo legislativo, pelo executivo, para ficar nas mãos do judiciário, que tem que agir nesses momentos? E o que custa para as famílias tudo isso? Uma vida tem como estabelecer custo? Tem como determinar qual é o custo para uma mãe, para um pai, que tenta buscar sequer uma medicação para o filho? Queria que você deixasse a sua opinião, o seu comentário aqui no chat, para que a gente entenda também aquilo que você vive, onde você está. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Deixe o seu comentário. Amanhã tem mais notícias, mais informações aqui no canal da Informação. Muito obrigado, valeu, espero o seu comentário.